Boa noite a todos. Admirável Mundo Novo é o nome de um livro que é considerado pela revista Le Monde, jornal também, francês, como um dos 100 maiores livros do século XX. Foi escrito por Aldous Huxley. E esse livro ele foi citado agora na revista do mês de agosto da Federação Espírita Brasileira por Joaquim Ferreira Neto, fazendo justamente uma alusão ao material colocado naquele livro e, de certo modo, comparando com o que o Espiritismo explica sobre o que seria um mundo novo, admirável. No livro citado, o autor coloca uma nova ordem social, um mundo sem problemas. Não teríamos questões de segurança para resolver, não teríamos problemas de saúde, todas as necessidades sociais seriam devidamente supridas e assim, sem essas convulsões sociais, não haveriam esses dramas que a própria sociedade enfrenta, com tantos desajustes e desequilíbrios, provocando uma desordem social. Mas para que aconteça esse mundo estável, socialmente falando, alguns valores teriam que desaparecer. Por exemplo, não deveria existir a família. O pai é algo inteiramente desprezível e desnecessário. A mãe também. É uma verdadeira megera que produz efeitos nocivos na forma com que criam os filhos e devolvendo à sociedade verdadeiros monstros. Então, não teria família. Não teríamos essa instituição dentro da sociedade. E a denominação pai e mãe simplesmente seria abolidas ou abolidas completamente. As pessoas, portanto, poderiam se unir umas às outras como bem entendessem, aplicando a regra básica daquela frase: ninguém é de ninguém e todos são de todos. As pessoas podem se relacionar umas com as outras sem prestarem contas, sem dizerem nada, sem assumirem compromissos. Simplesmente cada um fica com quem quer, a hora que quer, do jeito que quer, e sai também da hora que quer, sem qualquer cobrança, sem qualquer reclamação, sem qualquer responsabilidade. E os filhos nasceriam a partir de um trabalho feito pela indústria. Os filhos viriam pelo laboratório e já trabalhados para que dentro da sociedade apenas 5 personalidades prevalecessem. 2 que iriam exercer os papéis de comandos, de liderança, de acúmulo de alguma riqueza para distribuir de forma industrial e comercial. E outras 3 classes já receberiam um condicionamento cerebral para servir a esse sistema industrial, comercial, sem reclamação. E assim cada um ficaria no seu posto, aceitando plenamente a vida que foi projetada cerebralmente para si. Mas se acontecesse de alguém, de repente, começar a ficar insatisfeito com a sua condição, existiria uma droga chamada soma, que assim que a pessoa tomasse, automaticamente ela voltaria àquele ponto inicial que ela foi projetada para existir em laboratório com aquela condição pré-programada. E aí tudo voltaria ao normal, ninguém sentiria tristeza, ninguém sentiria insatisfação, e também ninguém precisaria de Deus, e muito menos de religião alguma. Porque as religiões supostamente existem, porque as pessoas têm medo da velhice, têm medo da morte, vivem em frustrações, então elas vão buscar no sentimento religioso consolações, vão buscar moletas psicológicas para sobreviverem aos tormentos
da vida social com grande processo de insatisfação. Esse era o admirável mundo novo, em síntese, do livro, que é um dos mais importantes, assim considerados, na pesquisa do jornal Le Monde. E ficamos a pensar, esse livro é tão fictício assim? É uma ficção? Nos parece que não. É de um realismo que chega a impressionar. Em relação aos princípios da família, nitidamente, os intelectuais dos tempos modernos, que comandam todos os trabalhos que são levados aos livros, ou através dos livros, para as pessoas, através das revistas, através da mídia, de um modo geral, do teatro, da telenovela, enfim. Ali se coloca claramente que o papel da mãe, o papel do pai, são papéis obsoletos, a ponto de influenciar as pesquisas que revelam que o desequilíbrio social dos jovens, que estão nitidamente deslocados, é em função do pai e da mãe. Praticamente toda a responsabilidade recai sobre eles. E em cima disso, o que se percebe é que a estrutura familiar, ela perde cada vez mais a importância. E começamos a viver dentro desse clima de transexualismo, de pansexualismo, de homossexualismo, de heterossexualismo promíscuo, onde o bissexualismo predomina a cada novo dia, porque as pessoas agora estão livres para fazerem todas as experiências que quiserem, porque ninguém mais tem compromisso com ninguém vai dar satisfação a ninguém. Ninguém precisa responder por suas opções sexuais. E aí ficamos assim, nesse mundo descrito como o admirável mundo novo. Então as pessoas estariam sempre satisfeitas. Se ela resolver ter um relacionamento com alguma pessoa, simplesmente ela vai lá e tem. E nada vai acontecer. Se ela resolver ter com uma outra, e vai ter. Se resolver ter com a cidade inteira, terá. E pronto. Basta sentir desejo, vai e realiza. E assim ficariam todos satisfeitos o tempo todo. Ninguém ficaria frustrado por estar com alguém que não lhe preenche. E ainda, na forma projetada desse nascimento laboratorial, ninguém envelheceria. Todo mundo permaneceria com saúde e sempre jovem. Que, aliás, é o que todo mundo quer ser, né? Jovem o tempo todo. É uma das tragédias consideradas na humanidade o ato de envelhecer. Tanto que nós abominamos as pessoas idosas. É como se elas se tornassem criminosas porque envelheceram. Existe até uma ditadura dos jovens em relação àqueles que são mais velhos. Algo que também está sendo alvo de estudos profundos em relação a um futuro próximo que preocupa muito, inclusive aqui no Brasil. Porque os cuidados com a saúde estão fazendo com que as pessoas envelheçam e com certa qualidade de vida. Então nós teremos um mundo de idosos, mas tradicionalmente aquele que envelhece é um estorvo para a sociedade. E aí já se tem feito um estudo preparatório com grande preocupação sobre como é que essa grande quantidade de idosos será tratada pelos jovens no futuro. Se a premissa cultural vem apontando que todo idoso é tratado como um estorvo. Não há espaço dentro da sociedade para o idoso. Se ele não tentar se impor, como agora assistimos nessas passeatas no Brasil, vários idosos indo também às ruas manifestarem insatisfação com a qualidade de vida que lhes está sendo oferecida. Então é algo que está já preocupando, porque, segundo o admirável mundo novo, um dos grandes problemas da sociedade é justamente o envelhecer.
Não é à toa que o Brasil é um dos campeões na venda de cosméticos de cremes para evitar ao máximo termos a aparência de idoso. Chega a dar pânico. Algumas pessoas estão até se matando e dizem: eu quero morrer logo porque para mim é um vexame envelhecer e viver como um estorvo para a sociedade. Em relação às drogas, existe o Soma, um admirável mundo novo, em que a pessoa, sentir qualquer insatisfação, toma a droga, recobra logo o equilíbrio, fica feliz e volta a ter uma vida estável. Mas é nesse ponto que nós ficamos impressionados como o autor foi fundo em descrever o futuro próximo da sociedade, contando a época em que ele escreveu o livro. Porque hoje, a indústria que mais fatura no mundo é a indústria da droga. Se nós formos procurar numa sociedade, num grupo de 100 pessoas, talvez você vai encontrar uma ou duas que não usam algum tipo de droga. Tem que ter remédio para alguma coisa. Quando não tem coisa nenhuma para se tratar com a medicação, com droga, qualquer que seja, ainda que lícita, assim considerada, tem pelo menos um Rivotril. E fora isso, a bebida alcoólica, que é autorizada, o cigarro, que é considerado hoje entre as drogas aquele que mais mal causa ao planeta Terra. Os estudos sobre os efeitos do cigarro são assustadores, porque o cigarro não apenas é o maior responsável pela crise da saúde mundial, pela quantidade de doenças que provoca, não há governo, por mais que cobre imposto, que consiga conter os efeitos das doenças provocadas pelo tabagismo. E sem falar que as bitucas dos cigarros, que vão parar nos rios e oceanos, matam milhares de peixes, que se alimentam e morrem, são envenenados. É considerado entre as drogas o maior mal do planeta. Para cada 300 cigarros fumados, 2 árvores são sacrificadas, não só para o manuseio, mas para ceder o espaço, que é de 5% da área agrícola mundial, para se plantar o tabaco e fazer a secagem. É algo assustador. E as outras drogas consideradas ilícitas, a maconha, a cocaína, o crack, o LSD, a heroína, enfim, o êxtase e todas as drogadições propostas para conter o desânimo da sociedade. E a sociedade está tão desanimada que ninguém consegue, por exemplo, ir para uma festa sem ingerir bebida alcoólica, sem tomar um comprimidinho de êxtase. Ninguém consegue indicar a limpa, porque na verdade está todo mundo infeliz. Então vai chegar lá na festa infeliz, lugar fechado. Algumas pessoas admiram quando a gente promove aqui no meio espírita algumas festinhas beneficentes para ajudar a manter os nossos trabalhos sociais, chás beneficentes, coisas assim, e que ficamos aqui mais ou menos pelo nosso espaço, 100, 120 pessoas, comendo os salgadinhos, os docinhos, cantando, conversando, sem uma gota de álcool. E às vezes é preciso os dirigentes pedir licença, porque tem alguns que não ligam, desconfiam, ficam aqui até 2 horas da manhã. Eu acho isso particularmente formidável. É um momento saudável, em que você pode se reunir com as pessoas, efetivando o instinto gregário que todos nós temos, porque nós todos somos pessoas que precisamos umas das outras. A própria psicologia diz que o melhor remédio para o estresse é a convivência com pessoas. Quanto mais você gera amigos, tem conversações com pessoas que eles são afins, mais saudável fica todo o organismo, o sistema imunológico se refaz. O amor, por exemplo, quando está vinculado ao sexo,
ele é extraordinário quando duas pessoas de forma estável mantêm um vínculo amoroso sexual, numa troca permanente, nesta simbiose positiva, fazendo com que todo o organismo também se fortaleça para enfrentar todos os invasores, todos os agentes que poderiam causar danos à saúde. Isso nos relacionamentos estáveis, independente se são héteros ou homossexuais. Mas o Espiritismo coloca que o relacionamento estável é um avanço da sociedade. Esta forma em que ninguém é de ninguém representa o estado primitivo do ser humano, em que não se tem noção nenhuma de consideração, de respeitabilidade, de convivência partilhada, de renúncia e sacrifício para a sustentação dos relacionamentos afetivos. É a fase animal. Se nós formos nas comunidades dos macacos, nós vamos ver que eles vivem exatamente assim. Nós citamos aqui várias vezes o livro Estamos Prontos, que revela as pesquisas mais recentes, demonstrando como é que os primatas macacos vivem em suas sociedades, que não diferem nada da forma como hoje nós, seres humanos, estamos convivendo em relação às diversas trocas, não só na área sexual, mas na convivência familiar, na agressividade, na violência, no bullying. Tudo isso faz parte desse mundo animal primitivo que ainda nós estamos imersos. E aí ficamos com esse admirável mundo novo. Sem Deus, sem religião, com a droga mágica para apacentar a vida de todo mundo. O sinal, hoje, o jovem está vivendo exatamente isso. Ele tem que usar uma droga para ser gente. É como se ele, não usando droga, não teria RG, não teria CPF, não seria reconhecido como ser humano. É uma obrigação. Tem que usar droga para ser aceito no meio social. É exatamente isso que comentava o livro Admirável Mundo Novo. Mas para o Espiritismo, esse admirável mundo novo, onde a violência não mais existirá, onde as pessoas vão desfrutar de saúde integral, onde os bens materiais serão profundamente respeitados, onde o ser humano será valorizado, porque no modelo atual também nos impressiona o que Aldous Huxley descreveu. Ele inclusive cita no livro como sendo o comandante do planeta Henry Ford, que na época era um grande fabricante de automóveis do mundo, dominava o mercado industrial. Então Ford seria o comandante de todo esse sistema, desse mundo admirável. Como nós assistimos exatamente acontecer. Aquelas pessoas pré-fabricadas, elas estão existindo hoje. Todo o sistema de educação está atendendo à indústria, que diz assim: eu quero uma máquina humana com esse perfil, então vamos fazer um curso para atender. Todo mundo tem que ter qualificação específica, não aquela que ele escolheu, não aquela que seja da sua aptidão, mas aquela que é para atender o mercado. Ou ele faz isso, ou ele fica desempregado. É ou não é? Uma imposição da indústria dizendo o que a gente tem que ser, qual a profissão que você deverá exercer. Um amigo nosso, já descrevemos aqui outro dia, quando nós perguntávamos num grupo de estudos de preparação para médiuns, a seguinte indagação que fazemos a todos: quem é você? E ele se descreveu: eu sou um robô, eu sou uma máquina, eu me formei em química porque eu precisava de uma profissão, e tudo que eu aprendi foi para atender à indústria, ao mercado, que exigia alguém com o meu perfil. Hoje eu tenho meu salário, tenho meu emprego, tenho minha família, mas no fundo eu sou um robô. Porque eu tenho que agir como máquina para fazer essa produção
Fui preparado para isso. E quanto ao resto, me sobra pouquíssimo tempo. Eu não tenho escolha. Ou eu faço isso, ou viverei desempregado. Mas o admirável mundo novo que o Espiritismo comenta sempre, quando fala do mundo de regeneração, quando fala dessa transição planetária, em que o nosso planeta está deixando de ser o mundo das provações, das expiações, onde o mal está deixando de predominar, esse mundo terá todas essas características de um mundo admirável, um mundo novo, cheio de paz, cheio de consciência, cheio de responsabilidade. É um mundo que não é pré-fabricado, e é um mundo onde Deus está mais presente do que nunca, porque essa sociedade equilibrada, equânime, ela existirá. Exatamente quando nós entendermos a maior de todas as leis do universo, que é a lei do amor. E o Espiritismo nos fala que nós estamos em processo de evolução. Nós já fomos mais animalizados do que somos, mas ainda carregamos uma carga muito grande nos impulsos primitivos, dos primeiros movimentos que fizemos quando surgimos, desde que começamos a pensar, desde que deixamos a fase animal propriamente dita para nos tornarmos homo sapiens, homens primitivos, que estavam se tornando eretos e agora estavam aprendendo a usar o principal atributo da alma, que é justamente a inteligência, fazendo o juízo de valor das coisas, podendo discernir, saber onde está o começo, o meio e o fim de cada coisa, sabendo tirar conclusões, fazendo juízo de valor. É um processo de crescimento indicado na própria manifestação no uso da inteligência. Estamos um pouco mais avançados, estamos tentando hoje viver em processo de civilidade. Mas como os impulsos animais ainda são muito fortes, nós tivemos que criar muitas leis, conforme analisa Henri Pestalozzi, mostrando esse estado primitivo do ser humano, que evolui para um estado chamado de estado social, em que a gente sabe que os impulsos animais são muito fortes. A agressividade promovida pelo orgulho, pelo egoísmo, pode nos fazer cometer crimes, nos transformar em bandidos a qualquer momento. Então criamos regras sociais para conter os ímpetos, para estabelecer direitos, para estabelecer deveres. E inúmeras leis são criadas para todos os setores, até mesmo na casa espírita. Nós temos estatutos, regimentos internos, normas complementares, para que possamos ter um mínimo de equilíbrio na convivência social dentro da nossa instituição. Porque nós não somos espíritos evoluídos, ao contrário, somos muito animalizados, dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. E sendo assim, nós somos pessoas perigosas. A qualquer momento nós poderemos, inclusive, burlar as leis e cometermos delitos, que podem ser algo pequeno, como roubar um botão, ou algo grandioso, como matar alguém para roubar 1 bilhão. O princípio é o mesmo. Então, quando nós criamos esse tanto de leis para regulamentar a vida em sociedade, isso não significa que nós evoluímos moralmente. Todas as leis existem para controlar a regra social, mas não garantem que qualquer pessoa, de qualquer classe social ou cultural, venha a se tornar um criminoso. Isso só vai acontecer quando nós somos regidos pela lei do amor. Quando cada um de nós tiver compreendido que é através do amor, aquele amor apresentado por Jesus, que nós poderemos ter o equilíbrio, a paz, tudo aquilo que nós sonhamos para uma sociedade justa, onde todo mundo possa viver feliz. Mas não é aquela felicidade imposta pela droga, ou manipulada, persuadida. Não, é aquela felicidade de quem encontrou dentro de si o equilíbrio entre as suas atitudes e as leis divinas, num profundo respeito à própria lei do amor. Quando isso acontecer, todas as leis serão rasgadas. Não precisaremos mais do setor jurídico, porque apenas uma lei estará escrita na Constituição Universal. Amor a Deus, acima de todas as coisas,
e ao próximo como a si mesmo. Esta é a síntese da grandiosa lei de amor. E o Espiritismo vem, o Livro dos Espíritos, nos esclarecer que a lei do amor, ela transparece em 3 princípios das relações humanas, que seria a justiça, o próprio amor como sentimento comandante e a caridade, que seria a atitude de benevolência, de indulgência e de perdão permanentes, onde todo mundo estaria aplicando a mesma regra, aquela dita por Jesus: não faça ao outro o que você não gostaria que o outro te fizesse. Ao contrário, só faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. E assim, todo mundo regido por esse nível de consciência, não precisaremos de lei nenhuma. Poderemos todos sair nas ruas a qualquer momento, a qualquer hora. Não nos sentiremos ameaçados. Hoje alguém me disse por um acaso, estávamos aí no comércio, e falou assim: você fechou o centro espírita? Eu falei: eu? Como assim? Aí não pude entrar em detalhes. Não, porque essa onda de violência aí na cidade, eu soube que o centro espírita fechou. Eu falei: não, eu saí, não me lembro. Aliás, pelo menos onde eu frequento, ao contrário. Nós fizemos até uma palestra na sexta-feira passada sobre a fé. E falamos do quanto que Jesus mencionava que nós somos pessoas de pouca fé. E é algo a ser conquistado. Esse nível de consciência elevado pressupõe uma confiança absoluta em Deus. Olha bem, amor a Deus acima de todas as coisas. Se a gente tem a certeza absoluta que Deus é quem comanda o universo, e que nada acontece sem o seu consentimento, que nem sequer uma folha cai da árvore sem que ele saiba, com essa plena confiança em Deus, não tem por que temer coisa alguma. Mas se tememos é porque essa lei de amor, essa fé incondicional, que Jesus disse que é capaz de remover montanhas, nós ainda não a conquistamos. É um processo lento. O Espiritismo prevê que nós teremos mais 1000 anos, o terceiro milênio inteiro, de reformulações, de ideias, de conceitos, onde todos nós juntos estamos sendo convidados de uma maneira muito dura, muito realista, mas ao mesmo tempo muito amorosa, para entendermos realmente qual é a finalidade da existência. Por que nós estamos aqui? De onde viemos e para onde estamos indo? E assim nos preparando de forma consciente para entrarmos nesse admirável mundo novo, onde Jesus disse que somente os brancos e os pacíficos herdarão a terra. E isso irá acontecer fatalmente. E o Espiritismo está aqui nos ajudando a que tenhamos esse nível de consciência mais elevado, que tenhamos mais coragem e menos medo, mais coragem de admitir que somos filhos de Deus, que sem Deus nada podemos. Não adianta tentar nada se Deus não estiver à frente. Tudo que fizermos, submetamos primeiro ao crivo. É assim a lei do amor? Esse jeito que eu estou vivendo, esse jeito que eu estou pensando, a minha maneira de ser, minhas atitudes, minhas ações, elas são condizentes com o princípio do amor? Sim, porque nós hoje não somos mais ignorantes. Como os homens das cavernas que não tinham entendimento sobre Deus, não tinham entendimento sobre o amor, mas nós outros não. Nós sabemos exatamente. Nós já nos comovemos quando vemos cenas de compaixão, quando vemos alguém em sofrimento, ficamos enternecidos, com vontade de ajudar, de fazer alguma coisa, de sairmos da indiferença moral para sermos mais úteis uns aos outros. Então agora, nós estamos vivendo um momento de grande iluminação, pessoal, porque agora nós já temos a certeza de que com amor todos nós viveremos em paz. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.